Olá, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora é 1h35 e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. Começo falando da morte de 4 turistas em Istambul, que ganhou um novo rumo, após um laudo forense identificar que eles provavelmente foram expostos a substâncias químicas no hotel onde estavam hospedados. De acordo com a mídia turca, o documento reduz a chance de intoxicação alimentar, foco inicial da investigação. Promotores abriram uma investigação inicialmente focada em suspeita de intoxicação alimentar, mas segundo um jornal local que citou o relatório, amostras coletadas da mãe e das 2 crianças indicam que esta era uma possibilidade menor. Os 4 morreram no hospital em um intervalo de poucos dias. A imprensa havia informado anteriormente que uma substância foi pulverizada em um quarto no térreo do hotel para combater uma infestação de percevejos e que o produto pode ter alcançado o quarto da família turco-alemã no primeiro andar por meio de uma saída de ventilação do banheiro. O prédio, evacuado no sábado depois que outros 2 hóspedes foram levados ao hospital com sintomas semelhantes, foi interditado no domingo. Até o momento, 11 pessoas foram detidas em conexão com o caso. O laudo forense afirma que uma conclusão definitiva será possível após o fim de análises adicionais. A ministra francesa da Transição Ecológica afirmou que mais de 75 países ainda não apresentaram seus planos climáticos nacionais, conforme exigido pelo Acordo de Paris. Ela disse que todos devem se unir aos esforços globais para reduzir as emissões na COP30, em Belém, no norte do Brasil. A ministra francesa da Transição Ecológica, Monique Barbu, pediu na COP30 em Belém, no norte do Brasil, que todos os países se unam nos esforços globais para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Nesta luta contra as mudanças climáticas, França e União Europeia estão fazendo a sua parte. Em relação à mitigação, a União Europeia acaba de se comprometer com uma redução de 90% nas emissões até 2040. Não é uma declaração política, é um objetivo juridicamente vinculativo. Barbu frisou que a União Europeia representa anualmente apenas 6% das emissões globais de gases de efeito estufa, mas que os esforços serão em vão se o resto do mundo, que representa 94% das emissões, não fizer sua parte. Gostaria também de enfatizar que os esforços que estamos fazendo só funcionarão se forem compartilhados por todos. Nesse momento, mais de 75 países ainda não apresentaram suas contribuições nacionalmente determinadas. No entanto, essa é uma obrigação prevista no Acordo de Paris, que todos nós assinamos. Apesar das afirmações de Barbu, a pretensão europeia de impor tarifas sobre produtos ou materiais que não atendam aos seus critérios ambientais irrita a maioria dos 200 países presentes em Belém, a capital do Pará. Mudando de assunto, o feriado prolongado do Dia da Consciência Negra deve aumentar o fluxo nas rodovias no estado de São Paulo. É o último feriado nacional do ano e a expectativa é de que esse fluxo que sai da capital paulista seja ainda maior. A previsão é que mais de 18 milhões de veículos transitem pelas rodovias. A expectativa é de aumento no fluxo em direção à Baixada Santista. A partir desta quinta-feira, entre as 6 horas da manhã e as 3 horas da tarde, com mais de 600 mil veículos transitando no sistema Anchieta Imigrantes. A expectativa é de implementação da Operação Descida ou de outras operações especiais na Serra para ampliar a capacidade no sentido com maior fluxo. A Anhanguera Bandeirantes, sob gestão da Autoban, estima que mais de 3 milhões de veículos transitem pela via. Já o sistema Castelo Raposo, operado pela Ecovias Raposo Castelo, espera a circulação de 1.600.000 veículos, um dos maiores volumes esperados no interior. A Ecovias Leste Paulista, concessionária que administra o corredor Ayrton Senna, Carvalho Pinto, prevê a passagem de quase 700 mil veículos pelo trecho de concessão durante o feriado. A rodovia dos Tamoios, que conecta a cidade de São José dos Campos ao litoral norte, deve registrar cerca de 378 mil veículos, com operação reforçada e manutenção do esquema com 2 faixas para subida e 2 para descida.
A concessionária Novo Litoral, que atua em rodovias como SP0, 88, Mogi, Dutra e SP0, 98, Mogi, Bertioga, estima a passagem de 170 mil veículos. Já o movimento nos trechos sul e leste do Rodoanel Mário Covas deve superar os 2 milhões de veículos. Por isso, o recomendado é que os motoristas revisem itens básicos antes da viagem, como faróis, bateria, limpadores de para-brisa, pneus, freios e fluidos. E junto com a revisão, muita paciência para ter uma viagem tranquila e segura. E para esse feriado, a previsão é de chuvas e alta umidade no norte e nordeste, e tempo aberto no sul, partes do sudeste e centro-oeste. O tempo deve permanecer firme na maior parte do sul e sudeste até o sábado, com aumento gradual das temperaturas. Já no norte e nordeste, as instabilidades devem persistir, mantendo o padrão de calor abafado e chuvas frequentes ao longo do fim de semana prolongado. A cidade de São Paulo deve ter uma quinta-feira ensolarada, com máxima prevista de 25 graus. No interior paulista, a temperatura pode passar dos 34 graus. Já no litoral, a previsão indica tempo nublado, mas sem chuva significativa, com máxima de 26 graus. E uma rua de Porto Alegre é considerada a mais bonita do mundo. O destaque do local conta com cerca de 100 árvores que formam um túnel. Porto Alegre tem muitos cartões postais, mas um deles nasceu por acaso e virou fenômeno mundial. A Rua Gonçalo de Carvalho, no bairro Independência, ganhou o apelido de a rua mais bonita do mundo. E não foi invenção nossa, foi de um biólogo português que viu as fotos na internet, se encantou e saiu por aí dizendo que aquela era a rua mais bonita do mundo. O local é composto por centenas de árvores tipuanas que chegam a medir até 15 metros de altura. E os galhos delas se entrelaçam entre si, formando um túnel verde de quase 500 metros de comprimento. O que muita gente não sabe é que essa beleza toda quase foi perdida. Antes de virar patrimônio ambiental da capital gaúcha, lá em 2006, o local chegou a enfrentar um projeto que previa arrancar as árvores e trocar os paralelepípedos por asfalto. Os moradores reagiram, se mobilizaram e impediram que o projeto fosse adiante. Hoje, a Rua Gonçalo de Carvalho segue preservada e atrai turistas do mundo inteiro. Essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Acompanhe nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Nos veremos novamente às 2h50 com mais notícias. Até logo!